Oi, gente, tudo bom? Bom, faz um tempo que eu não apareço aqui, né? Bom, por vários motivos, de saúde e tudo mais. E agora eu resolvi voltar com o canal, mas não da mesma forma, não com cronômetro. E quem dita as ideias? Eu, você e todo mundo. Foi uma reflexão que eu fiz. A Barbie, sabe aquele filme que, não sei se lançou em 2023? O filme, foco em si do filme, não é só a história da Barbie, mas inclui história da mulher, história do mundo. A Barbie, ele é um filme muito reflexivo, se você se deixar levar, né? Falo isso porque cada um tem sua forma de compreender, de sentir cada questão. Mas esse filme me emociona muito porque eu penso nas gerações. E hoje eu vou pautar minha mãe, por exemplo. Pra explicar, olha, até me emociona. Pra explicar uma questão interessante sobre a vida, sobre o comportamento humano e como ele muda, né? O filme da Barbie, por exemplo, no início mostra a questão da mulher no poder, depois só o homem no poder, e depois mostra que nenhuma das formas sozinhas foi possível ter uma satisfação de todos, né? Sempre tinha alguém se sentindo mal. E com os dois unidos, tudo crescia mais. Mas a reflexão em si que eu vejo, que passou muito o foco, que se você olhar, da relação entre mãe e filha, e passou a senhora, né, que fez a Barbie e tudo mais, passou uns remember ali, né, umas lembranças de um vídeo que dá pra ver que é antigo, que são reais. E aquilo ali me pegou, porque eu vi assim, a moça fez a Barbie, e ela tem umas frases que ela fala assim, eu sabia que a Barbie ia me surpreender, mas não sabia que tanto que ia mudar. O que eu falei da minha mãe? Minha mãe tem 60 anos, fechadinho, 60. Eu vejo que as pessoas de 60, assim, 55 e 60, o quanto deve ser difícil. Até você assistindo esse filme você vai sentir isso. Gente, o quanto deve ser difícil se adaptar no mundo. O como foi difícil ver tudo começando, tudo terminando numa velocidade literalmente da luz. E vamos fazer aqui uma linha do tempo, tá? Cronológica, né? Desde ali, do comecinho pra hoje. Minha mãe tem 60 anos, ela veio de Piripiri do Piauí. Ela nasceu em 1965, eu aqui confundindo com o meu pai. 60 anos. A minha mãe, quando ela era criança, ela viu o surgimento da luz. Gente, vocês sabem o que vocês vivem hoje? O chegar em casa, o ligar a luz, o ter uma geladeira, ligar uma TV, carregar o celular, ter um celular, mandar uma mensagem, ligar, tudo isso não tinha. E não tá muito longe, porque as pessoas que viveram isso estão vivas. Umas pode ser que não, né? Mas em tese estão vivas. Então você consegue ver que, vamos supor, em 60 anos, contando ali de 1965, o quanta coisa mudou. A minha mãe viu o surgimento da luz, não tinha luz, vivia-se a velas em casa. Tô limpando o nariz. E tinha casas, né, em cidade pequena. A da minha mãe tinha privada, né, o assento sanitário. Mas tinha casas, e eu cheguei a ver, que a privada era no chão, um buraco no chão. E aí, semanalmente, minha mãe disse que ia um cara, assim, e aí, como se fosse um carro-pipa, mas de né, fezes. E aí enfiava, tipo, um cano, assim, com a mão, assim, nessa privada no chão, e tirava. Gente, hoje a gente tem privada. E é só apertar um botão. Uns são cordinha, aqui em casa ainda é cordinha. Mas é só isso. Então, a gente vê o quanto tudo mudou para uma melhoria de saneamento básico. Tô querendo pautar o seguinte. Minha mãe teve luz. Antes não tinha máquina de lavar, você tinha que lavar no rio, onde for que você conseguia. E aí, fez a TV. Branco.
de aquele tubão assim. E depois aí foi feito o telefone móvel, que era, nossa, quase o tamanho do violão para você carregar. E depois o menorzinho. O computador que a gente tem hoje, que até o nosso celular, né, ele tem todas as configurações de um computador, ele ocupava uma sala inteira. Aí depois ele virou para um tubo assim, né, e colocava na mesa. Hoje a gente tem o celular. Quando o nosso quebra, a gente troca, né? Os mais afortunados trocam porque querem. Trocam porque querem uma melhoria ali, uma melhoria aqui. Os celulares têm uma diferença cá, uma lá. Mas todos têm a mesma ideia. Eles partem da mesma ideia de celular. Mas pensa, você acompanhar o início de uma ideia do zero. E eu penso, hoje eu não tenho mais isso. Né? A gente surgiu a IA mais amplificada, mas a gente já tem certas tecnologias, né? A gente só vai dar uma adaptação. Mas agora minha mãe, o pessoal de 60, 50 anos. Olha, gente, a velocidade deles de ter que acompanhar o mundo. E ok, isso faz parte. Como eu também, agora eu tenho 25, me adapto com algumas coisas que mudam e eu fico assim, ué. Mas são coisas com modificações, não com início de ideia. Como exemplo do surgimento da luz ali, né, da luz artificial, pensa, muitas coisas melhoram, mas o que a gente perdeu também com esse exemplo? Como é que será que era? As pessoas conversavam mais. Minha mãe tem histórias que se juntava. Eles foram das primeiras casas que teve luz, né? Então se juntava todo mundo na casa e ficava, às vezes para assistir TV. Mas antes disso, sem a luz também acontecia, mas com velas. E aí não tinha TV. E aí não tinha essas coisas. E sabe o que eles faziam? Ou eles ficavam na calçada com as estrelas, contando história. E cada um imaginava a sua história a partir de uma fala. E eu imagino o quanto isso devia ser bom. Pensa comigo. Uma troca de um discurso, isso muda. Muitas coisas boas acontecem, como um chuveiro quentinho. Como também ver essas histórias se formarem em filmes e todos poderem assistir. E também a cada dia ficando um pouco mais acessível, não é? Passou de ser só para rico, foi para locadora, depois foi para TV de assinatura, depois a TV de assinatura, a gente tem o que? Os streams, né? Netflix, não sei o que, blá blá blá. O que a gente perdeu? O que a gente perdeu? Às vezes nessa loucura do nosso dia a dia, a gente nem senta pra falar com as pessoas. Ou a gente tem um WhatsApp hoje, né? Nem mais carta de chegava 2 meses depois, ou um SMS que você tinha que ter crédito para limite de mensagem. E isso é bom para chegar informação, mas isso você percebe que acomoda pessoas. Poxa, a gente vai se ver. Não precisa, vamos fazer uma videochamada. Isso é bom, mata a saudade de muita gente. Mas até que ponto a gente usa com consciência e pensando? Até que ponto isso limita os sentimentos que a gente pode ter com uma pessoa? Até que ponto a gente deixa tudo isso influenciar de forma negativa? Porque as coisas existem, mas depende da forma que a gente usa. Quantas pessoas, amigos e amigas a gente tem e a gente deixa porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que isso, mas a gente se vê por videochamada ou a gente manda uma mensagem. E eu tenho uma experiência assim mais recente, né, de uma amiga a Bia, né, a gente era amiga desde criança e aí se afastou por causa que a vida é assim, a vida muda e tal, enfim, cada um com a sua coisa. E a gente foi deixando, vamos se ver quando dá e tal, não sei o que, perdão. Assim, eu mandava mensagem, a gente, não, vamos ver quando dá, mas vamos falar aqui e tal. Aí passava 2 semanas, aí passava isso, aí um dia ela morreu. E esse filme me dá uma reflexão, né, nem sobre a questão do luto em si, da morte e tal, mas o quanto a gente usa sem consciência a ponto de se perder como ser humano,
dos nossos sentimentos e do movimento que é a vida, do movimento que é sentir. E a questão da tecnologia como meio de informação, meio de comunicação, perdão, limita a gente os nossos sentimentos. Por exemplo, eu vejo coisa que eu vivi, e eu com 25 anos, que já deu uma modificada. Não surgiram ideias do zero como a luz, mas eu vejo que são formas de viver que eu não vou sentir mais. E isso dá aquela nostalgia, que ao mesmo tempo que é boa, é triste, né? E eu sei que cada um forma lembranças de acordo. Mas, por exemplo, eu queria ter um dia, nossa, vamos juntar todo mundo pra... todo dia, como era a vida da minha mãe, porque não tinha luz, com velas pra poder contar a história e só trocar ideia. E ser uma noite toda vez tão gostosa. Por que a gente tem que esperar o final de semana pra ser algo bom, né? E eu tô chorando aqui porque, igual eu falei, né? Esse filme toda vez me emociona e me faz um questionamento. Então a pergunta é: o quanto coisas que fizemos beneficiam e o quanto elas vão fazer a gente se acomodar, a se esquecer como é ser vivo, como é ser humano. Perdão. Mas, até que ponto você hoje consegue construir memórias com quem você ama, ou com quem você gosta, sua família, seus amigos, sei lá. A pergunta que eu quero deixar claro é: o quanto a gente reclama é responsabilidade nossa. O quanto a gente reclama, a gente fez. Hoje a gente só pode, às vezes, um final de semana, né? Mas o quanto também, às vezes, a gente tá frustrado e infeliz, no sentido de fato, não figurado da palavra, a gente contribui pra não ter essas vivências que antes tinham. De sentimento puro, de sentimento genuíno. De sentimento de vamos se unir e só com a fala e só com o que a gente tem. Ao que a gente veio ao mundo, a gente vai usar. Esse vídeo foi mais reflexivo, pra gente pensar junto, mas isso é uma forma da gente ter uma reflexão da construção social, da forma de comportamento, da psicologia social, de forma um pouquinho mais leve e exemplificada do que teórica, pra gente entender ao pé da letra como boa parte das nossas frustrações, de sentimentos, às vezes, por vezes, depressivos e tristes, de muita solidão, é parte do que nós mesmos construímos. Então, a dica vai ficar... a dica desse vídeo reflexivo, né? Que não é teórico, assim, mas parte da psicologia social e da ideia de construção humana, contemporânea. A psicanálise também vai seguir essa ideia, né? Pra quem chegou agora perdido, eu sigo a psicanálise, principalmente Freud. Como que a gente se constrói nos novos tabus e a forma que o mundo vai virando, e até que ponto a gente contribui para nossa própria insanidade mental, por vezes, nossa tristeza, né? E que formas a gente se adapta, a gente aproveita as coisas que criamos, mas que ponto esse exagero e o ritmo louco virado na rotina faz a gente se afastar de ser humano, de ser a nossa essência, tá? Então é algo a cada um se pensar no dia a dia, formas a fazer de se conectar com pessoas que gostam, mais fisicamente, mais, né, aquele tete a tete, pessoa a pessoa, e tentar cada vez fazer coisas mais reais do que tecnológicas, e não que isso seja ruim, mas o exagero que a gente tem seguido faz sim a gente
chegar em estados ansiosos, solitários, aumentar índices estatísticos que a gente vê seguindo, e nem precisa ver índice para notar a diferença em pessoas com muita agitação, tristeza e às vezes uma solidão que a gente não sabe de onde vem. Porque a gente tá vazio e às vezes é do que a gente precisa naturalmente como pessoa. O contato um com o outro, o contato grupal. Silvia Lane, da Psicologia Social, traz isso também, do como a gente se perdeu. E isso ela já fala um tempinho atrás, quando a gente se perdeu com as nossas próprias criações, nossas invenções, e esquecemos do básico, tá bom? E é isso. Bom, esse vídeo, a ideia do canal, vou trazer vídeos teóricos como eu trazia, vou trazer várias coisas, mas vai ter vídeo que eu tô assim, tô assistindo um filme e aí viajei numa ideia e vou trazer uma reflexão que também pode ser um pouco mais fácil para algumas pessoas entender e ser como se fosse uma conversa. Comenta, fala pra mim, quem me conhece, algumas ideias relacionadas ao dia a dia que você tem uma ideia, preocupação, algo assim, que você gostaria de estar conversando, tá bom? Ignora o descabelo, né, tal. E é isso, gente. Até mais.